Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horas você está me vendo, tá? Mas eu gostaria de ler um trecho de um livro que eu tenho estudado muito nele, que é Ouse Ser Diferente. Eu acho que cabe muito para esse momento, onde a gente precisa realmente ser diferente. A mudança nos convida, né? E agora é o tempo de mudar os negócios, de mudar a saúde, de mudar como a gente convive com a família, de mudar como a gente olha o outro. E eu quero ler uma história para vocês e eu espero que vocês gostem. Ele sabia que algo estava errado, não era normal. Depois de tantos anos vivendo ali dentro, ele conhecia cada centímetro daquela caverna. E o que ele estava vendo não era parte da paisagem. Sua família vivia há muitas gerações naquele lugar. Era escura, fria, profunda, mas oferecia abrigo e proteção. Tudo que ele e seus irmãos conheciam era a vida de dentro da caverna. Na verdade, ele nem sabia que estava dentro, pois nem imaginava que existia um mundo fora. Uma vez que seu mundo se resumia às sombras projetadas nas paredes pela luz das poucas chamas das tochas. E, neste pequeno mundo, ele era feliz. Até que um dia, enquanto todos dormiam, ele escutou uma voz. Era sutil, calma, quase que um pensamento, uma ideia. Ela falava dentro da sua mente, e era mais do que algo lógico. Ela parecia se conectar ao seu coração. Ele sentia algo queimar no peito e a voz dizia para ele sair dali. Sair como? Para onde? Ele achou que estava sonhando. Voltou a dormir, mas a voz não parou. Quanto mais a ignorava, mais forte e profunda ela parecia ficar. Até que chegou a um ponto em que não podia ignorá-lo mais. Levantou-se e sentiu que a voz o guiava para explorar os túneis proibidos ao norte da caverna. Há gerações, os anciões da sua tribo ensinavam de pai para filho que aquela região era proibida. Quem se aventurou por ali nunca mais retornou. Por isso, ninguém entrava nas regiões dos túneis. Apesar do medo, a voz ficava cada vez mais forte. Quanto mais ele tentava ignorá-la, mais impactante ela se tornava. Não de uma forma assustadora, mas persuasiva. A voz parecia ter certeza de que estava falando, ao mesmo tempo que ele não entendesse o motivo. Então ele resolveu ir até o fim para descobrir o que aconteceria. Suas mãos tremiam, sentindo o frio da caverna escura. As paredes úmidas davam sinais claros de que há muito tempo ninguém passava por ali. Seu coração palpitava, podia sentir sua boca o gosto proibido. Se alguém o visse ali, sua posição dentro da tribo estaria comprometida. Ele traria vergonha sobre a sua família, mas ao mesmo tempo ele sentia um frio no estômago que não havia sentido nunca antes. Sentia que poderia, a qualquer momento, se deparar com algo inesperado, com um espírito, um monstro, um guardião milenar. Deveria haver um motivo para aquela região estar fora dos limites. E ele estava determinado a descobrir qual era. Ele seguiu a voz por horas, caminhando e escalando, sempre guiado por ela. Subindo túneis, horas largos, horas estreitos, que só era possível passar se arrastando por dentro das pedras. Depois de muito esforço, se vê em frente a uma grande parede de pedras pequenas, de cor marrom coberto de limo, de forma arredondada. Ele usa a luz da sua tocha para inspecionar de perto o que parecia ser um caminho sem saída. Olha
olha, procura, analisa, mas não consegue ver para onde ir. Seria esse o fim? Atípico, né? Quer dizer, atemporal? Será que todo esse esforço colocado na sua reputação em risco seria em vão? Seria esse o fim da jornada? Então, ele sente de forma sutil, quase que imperceptível, ele nota que algo tocou o seu rosto. Não era algo físico, como uma mão humana. Era parecido como água, mas ainda mais leve. Não podia ser visto, mas definitivamente podia ser sentido. Seu corpo inteiro se arrepiava. Nunca havia sentido algo assim. Nem sabia explicar, mas era real. Pela primeira vez, ele sentiu o toque do vento, ao mesmo que ele não soubesse dar nome àquilo. Não havia nada do tipo na caverna, mas a sensação era incrível. De onde viria? Ele decidiu descobrir a origem daquela força invisível, examinando mais de perto. Percebe que uma das pedras parecia estar mais limpa do que as demais, como se tivesse ali há menos tempo. Usando a tocha, ele tentou mover a pedra e, com algum esforço, ela começa a se mexer. Lentamente. Animado com seu progresso, ele coloca ainda mais força. Estava determinado a ver o que tinha atrás daquela pedra. Usando cada fibra do seu ser, com os seus dedos, unhas firmes inseridos em volta à pedra, ele começa a movê-la de um lado para o outro. Cada movimento lateral, a pedra se solta mais. Ele continua, até que ela começa a deslocar-se, afastando-se das outras. Seus braços começam a fraquejar. No momento em que achou que não teria mais força, ele soltou um grito que vinha de dentro da sua alma. A pedra cede. E o que ele vê quase não se pode ser descrito em palavras. É como se o brilho de 1000 tochas entrasse por aquele espaço. Ele leva em vão a mão à frente do rosto. A luz que entra é tão forte que os seus olhos ficam temporariamente cegos. Ele não vê nada. Teria despertado a fúria dos deuses, dos espíritos, assim como contado incontáveis vezes por seus anciões? Ele respira fundo, aguarda, e a voz dentro da sua cabeça nada diz. Aos poucos, lentamente, sua visão começa a voltar ao normal. Ele se levanta, arrastando-se em direção à luz. E o que ele vê quase o convence de que ele estava em outro mundo. Ele nota que estava em um lugar bem alto e de lá consegue ver muitas coisas que nem saberia como começar a explicar. Ao fundo, nota outros momentos de pedras tão gigantescas que algo branco em seu cume. Aquilo que parece ser tinta branca, conforme vai descendo pelos gigantescos montes de pedra, parece se tornar líquido, muito parecido com a água que ele bebe dentro da caverna. Mais uma vez, mas em vez de escorrer pelas pedras, o que ele vê é uma corrente enorme, esverdeada, que vem se entrelaçando pelo desfiladeiro, até se perder pela vista. E por falar em cor, como descrever o azul acima da sua cabeça? É como as pedras usadas por seu xamã para curar as doenças e dores, mas de um brilho tão profundo que cobre tudo que ele pode ver olhando para cima, e ele fica sem palavras. O que seria aqueles seres correndo em bando lá embaixo? Andam sobre 4 patas e parecem correr muito velozmente. Muito mais do que um homem saudável de sua tribo é capaz. Ele nota outros animais voando por cima da sua cabeça. Muitos tipos diversos, várias cores, tamanhos e formatos.
Ele sente um calor tão amigável como se o abraço de sua mãe pudesse envolver todo o seu corpo. Instintivamente, ele eleva o rosto e nota que no meio do grande azul que o cobre, havia uma grande fonte de calor. É como se uma tocha circular queimasse suspenso no ar. Muito distante. Mas essa chama não soltava fumaça, nem precisava de ninguém para segurá-la. Ela estava ali, compartilhando seu calor com tudo que existia, tão longe quanto seus olhos eram capazes de enxergar. Então, ele se lembra da sua família. Eles precisam ver isso. Precisam saber que existe algo tão incrível, tão diferente, tão imenso. Tomado pela empolgação, dá meia volta e entra novamente pela passagem. Durante o regresso, ele só imagina a alegria que a sua tribo irá sentir quando tiver a chance de conhecer tudo aquilo. Depois de algumas horas, chega de volta à sua tribo, dentro da caverna. Em uma mistura de cansaço com euforia, suas palavras não conseguem acompanhar o seu pensamento. A situação chama a atenção de muitos que se aproximam para tentar entender o que estaria acontecendo. Ele tenta explicar, mas percebe que as palavras que conhece não fazem jus ao que ele viu. Tenta explicar o manto azul que cobre tudo que vê. Tenta explicar a camada de tinta branca que parece derreter dos topos dos montes que viria a água, mas que não escorre das paredes como na caverna, mas corre livre ao alcance de todos. Tenta falar dos animais que cresceu apenas vendo como desenhos na parede e como existem muitos formatos e formas. Tenta explicar a redonda tocha flutuante que queima sem precisar ser alimentada. Quanto mais ele fala, mais percebe quão confusas as pessoas ficam. Elas fazem muitas perguntas, mas ele não tem resposta. O que ela narra parece um sonho, uma alucinação. Nada disso era possível dentro da realidade da tribo. De onde ele tiraria tantas ideias impossíveis? Estaria ele adoecido ou tomado por um espírito milagroso? As pessoas começam a rir, enquanto um grupo que se acha muito engraçado a possibilidade da existência de um teto azul que não fosse a pedra. Outro grupo começa a se sentir ofendido. Algumas pessoas mais exaltadas tentam agredi-lo, dizendo que ele havia despertado a ira dos deuses e que agora todos ali corriam perigo de ser amaldiçoados com ele. Os anciões se reúnem para decidir o que fazer com o jovem. Ele tenta explicar que, apesar de não ter todas as respostas, existia um mundo incrível além daquelas cavernas. Ele também não poderia explicar tudo agora, mas sabia que poderia provar que era verdade se eles seguissem pelos túneis proibidos até o local que haveria encontrado. Túneis proibidos? Como assim? Quer dizer que ele havia ido onde todos sabiam que não deveria entrar? Ele havia ignorado a sabedoria do passado de geração em geração. Havia quebrado o pacto de sua tribo em buscar algo sugerido por uma voz que ninguém mais conseguia ouvir. Isso era mais do que suficiente. Ao acordar naquela manhã, o jovem jamais imaginaria que seguir essa voz mudaria sua vida para sempre. Agora ele estava sendo ridicularizado, agredido, desacreditado. Sua família estava envergonhada. E agora, ele não poderia negar o que havia visto, ouvido. Ele sabia que era difícil de acreditar, mas era real. O que poderia fazer? Fingir que não havia testemunhado com seus próprios olhos que existia outro mundo? Onde as coisas pareciam impossíveis de estar acontecendo e existindo? O que fazer agora? Ele não poderia mais voltar a viver a vida como antes? Seus olhos viram, sua pele e seu coração sentiram o que era impossível.
o que seu mundo era muito maior do que as paredes da caverna. E agora, com essa consciência expandida, ele não poderia simplesmente voltar à vida anterior, sem cor, sem calor, sem propósito. Se fosse assim, ele preferia morrer a negar sua convicção. Os anciões chegaram a uma decisão. Decidem que o jovem é uma má influência e um mau exemplo para as crianças, que havia selado seu destino quando decidiu quebrar a tradição da tribo. Ele deveria partir e nunca mais voltar. Não lhe foi dado nada além de um cantil de água e uma roupa feita de lã de ovelha. Sua mãe, aos prantos, clamava por misericórdia, mas a decisão havia sido tomada. Ele precisava partir. Para ter certeza que seu exemplo não fosse seguido, os anciões deixaram uma pele de cordeiro para o jovem. Mas não era uma pele comum. Deram a menos desejada, a mais desprezada, a pele de uma ovelha negra. A pele do animal que não se encaixa no rebanho, que tem espírito rebelde e que muitas vezes é morto por exigir atenção constante. Era uma profunda forma de humilhação. O jovem sente as lágrimas escorrerem no seu rosto. Ele não havia pedido aquilo, não era seu plano. Mas se o povo que amava e protegia só o aceitaria se ele abrisse mão de tudo que havia descoberto, ele também não desejava ficar ali. Que assim fosse. E assim nasceu a lenda da ovelha negra. Esse não é o fim da história. Ainda vamos voltar a contar essa história no final. Mas decidi começar a narração contando esse relato, baseado no mito da caverna de Platão, pois esse livro é dedicado às ovelhas negras da nossa sociedade. Há pessoas que pensam diferente, que não se encaixam nos padrões normais, e nem normas, regras ou estereotipos da tribo. Aquelas que têm uma voz dentro de si, chamando para explorar mais, para ir mais longe, para ser o inédito. Aquelas que veem o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável ou impossível. Aquelas que não negam que acreditam, que não se envergonham do que são. Aquelas que são ovelhas negras. E para finalizar, ovelhas negras são aquelas que vê o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável ou impossível. Aqueles que não negam que acreditam e não se envergonham do que são. Esse é o momento que nos chama cada vez mais para sermos mais do que ovelhas negras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.